Eu já pintava fazia um bom tempo, mas desde que eu comecei a pintar eu sempre tive um interesse por fazer uma coisa mais experimental, então fazer umas misturas dentro do campo da pintura, usava algumas técnicas de colagem e uma assemblagem de objetos também, algumas coisas. E aí quando eu comecei a fazer esse trabalho com a madeira, eu dei uma continuidade que eu não tinha dado com as outras experiências que eu tinha feito. E, então, na verdade, não foi uma substituição de uma coisa pela outra, mas foi um trabalho que veio realmente da pintura, mas hoje eu levo ele em paralelo com o trabalho de pintura, que são duas coisas diferentes, assim, que às vezes se misturam um pouco mais, às vezes um pouco menos. Quando eu pintava, eu também fazia telas grandes, assim, eu também tinha um pouco essa vontade das pessoas entrarem na pintura, de alguma maneira. Mas o que fez com que essa passagem se desse de fato assim, da pintura para o campo tridimensional foi mais uma descoberta que eu tive com uma relação com a madeira quando ela quebrava e aquilo parecia uma pincelada e as lâminas de madeira, a própria maneira como o compensado é construído por camadas me remetia muito à ideia da pintura. No primeiro momento eu me interessei pelo aspecto das texturas da pintura, das texturas da madeira, como por exemplo esses musgos, esses fungos, o aspecto envelhecido da madeira, isso tudo me remetia a uma riqueza de superfície, assim, em termos de um tratamento pictórico da superfície da tela. E às vezes eu encontrava na madeira também resíduos de tinta do uso anterior que essa madeira tinha tido em obras de construções e tal. Eu sempre parto de um desenho, né? E aí depois já vou direto para o tridimensional. Acho que uma vez ou outra só que eu fiz uma maquete. Então a gente não sabia muito bem como fazer esse twist, né? Essa torção no trabalho. Pensei em algumas maneiras, eu estava conversando com o Chico, que me ajuda e tal, e ele falou, por que você não torce a madeira e os canos vão torcer? A gente fez uns testes e tal, e funcionou. E aí eu fui seguindo esses canos e construindo ao redor deles com um compensado flexível. Então eu construí todo um esqueleto de compensado flexível, depois meus assistentes vão fechando esse esqueleto com esse mesmo material. E depois, num segundo momento, a gente coloca um papelão embebido em cola e verniz acrílico. E depois, por cima disso daqui, são coladas as lascas das madeiras, dos compensados que eu pego da rua e que me interessam justamente por esse aspecto da textura, da superfície, né? Essa peça ela foi feita nesse galpão lá em São Paulo e ela foi cortada em 3 partes e foi trazida em 3 caminhões, em três peças, né? Essa peça foi feita em tempo recorde, foi feita em um mês, pelo tamanho dela, foi bem rápido. Mas geralmente para fazer uma peça desse tamanho a gente levaria uns 2 meses. Eu não conhecia, né, o Parque da Madureira e fiz uma visita, fui lá ver, tá, e fui pesquisar um pouquinho sobre o que tinha, né, nesse parque antes. Então eu sei que lá existia antes uma favela que ficava exatamente onde está o parque, né? E eu achei interessante que esse projeto especificamente eu não desenvolvi especialmente para Madureira, eu já tinha esse projeto, mas eu achei que ele se adequa muito bem ao lugar no sentido de que ele resgata um pouco a memória do que foi o Parque da Madureira antes de ser transformado em parque. E ele fala também dessa passagem da arquitetura, de uma construção humana por uma forma natural. E é um pouco a ideia do retorno dessas madeiras que foram tiradas da natureza, foram industrializadas, foram usadas, descartadas, e aí eu retomo elas e a forma dela, de certa maneira, remete de novo às árvores, às raízes e tal. Então tem esse ciclo, né, que fala um pouco do meio ambiente, do aspecto social, econômico. Acho que o trabalho ele tangencia essas questões sem abordar diretamente.